Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Media Cast, o podcast que conta histórias e compartilha as melhores soluções e inovações de negócios, comunicação e marketing. Eu sou Paulinho Braga, CEO da Dax Omni Media, e aqui eu converso com grandes especialistas do mercado brasileiro. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Danilo Lima é diretor de branding da Flash, formado em comunicação social pela Casper Libero. Trabalhou em empresas e agências de comunicação como a Santa Clara e a FNASCA, onde atuou como diretor de planejamento. Além disso, trabalhou no Neon, banco digital, onde liderou toda a área criativa e de marca. A sua missão hoje na Flash é ajudar na construção de uma marca que reflete o caráter inovador e revolucionário da empresa, tanto para os RHs quanto para a experiência do colaborador. Danilo, seja muito bem-vindo ao Omni Media Cast. Que honra tê-lo aqui. Pô, honra estar aqui com vocês. Que legal. Espero trocar uma ideia bem legal. Que bom, que bom. Para a gente começar aqui, então, o nosso papo, nossa conversa aqui, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória, dessa tua experiência aí maravilhosa, passando por grandes agências, passando pelo Neon, que é um banco que eu acompanho também desde o surgimento lá atrás, e até a tua chegada aí na Flash com esse grande desafio. Legal, legal. Foi uma história de muitos percursos, assim, cara, porque eu começo em comunicação com relações públicas. Eu estava completamente longe de estratégia, de marca, de comunicação. Eu estava num outro universo, assim. E, cara, acho que desde o começo eu tinha um sonho de estar gerindo marca, de estar pensando criativamente, de estar olhando para o futuro, mas eu não tava onde eu tava, sabe? E, cara, eu tinha uma imagem na cabeça, assim, é muito louco. Tinha uma imagem que eu queria chegar um dia. Há muito tempo atrás, tinha um MacBook preto. Não sei se você lembra dessa história. Tinha um MacBook preto. Sim. E eu olhava para aquele MacBook e falava assim, cara, meu sonho é vestir uma camiseta preta e andar com calça jeans e MacBook preto. Era isso que eu queria. Mas você não podia fazer isso quando você trabalhava? Não, porque... Cara, era um mundo muito mais complexo. Eu comecei em comunicação como estagiário de consultorias, tipo assim, tava num lugar muito... Tinha dress code, sabe? Uma coisa bem corporativa, assim. Eu falava assim, cara, isso não é meu mundo, eu não me encaixo aqui e tudo mais. E eu tinha essa imagem na cabeça. E eu acho legal estar falando esse negócio da imagem, porque é super importante a gente ter imagens. Assim, você visualizar onde você quer chegar, sabe? E não é um objetivo. É assim, cara, eu quero ser aquela pessoa. E aí eu comecei a caminhar. Até que, na época, eu trabalhava com comunicação no Senac. Tempo atrás. E aí eu estudava pra caramba publicidade, porque eu queria, de fato, chegar nesse mundo, essa ideia do criativo, que hoje em dia já é completamente diferente. E aí eu comecei a escrever muito texto, assim, na época do blog, sabe? 2002, já foi. E aí eu comecei a escrever muita coisa e, de repente, eu fui num evento de planejamento estratégico e eu vi todas as palestras que tinha lá e numa dessas palestras eu escrevi sobre todas elas e fui mandando para as pessoas que participavam, que eram os heads ali das palestras e tal. E mandei para um cara que hoje, para mim, que eu admiro demais, chamava Ulisses Zamboni, que era o diretor-geral, presidente da Santa Clara. E aí um dia ele me respondeu, eu falei assim, eu li todos os seus textos e achei incrível, achei super legal. E eu era tipo um moleque, eu falei assim, como assim? Você leu? Ele falou, não, inclusive um... Você tinha quantos anos, Danilo? Cara, eu tinha 18, 19. Caramba, bem menino mesmo. E aí... E ele falou, inclusive um texto que você escreveu virou insight para uma campanha que a gente está fazendo para a Quat. Eu falei, não acredito. Poxa. Puta merda. Sabe? Tipo, o mundo caiu. Caralho, como assim? Um mundo completamente diferente. Eu, sei lá, morava em Guarulhos, trabalhava na Zona Leste, super longe desse mundo publicitário, hypado, Vila Madalena, etc. E de repente eu vejo um cara que me achou do nada e falou assim, cara, você tem alguma coisa aí. Você quer vir trabalhar com a gente? Puxa. Eu falei... Aí eu fui atrás, assim, quando eu comecei a conversar com os amigos, e falei assim, pô,
o cara da Santa Clara me chamou para trabalhar, o Ulisses Zamboni. A galera falou assim, não é possível. Era uma época, acho que é importante contextualizar para quem está ouvindo, porque o mundo das agências mudou muito. Mas eu não sei se você lembra disso, mas assim, essa época, 2009, 2007, 2009, era uma época que começou a ter um movimento muito forte de agências independentes, assim. E a Santa Clara, ela vinha com uma proposta muito disruptiva. Assim, até muito estranho falar assim, todo mundo tinha laptop. Mas é uma coisa que você assim, hoje em dia, como assim? Mas não existia isso. Então era uma casa com piscina, que as pessoas podiam mergulhar. Tava lá trabalhando, meu chefe mergulhava e eu escutava o barulho da água. Então era um mundo criativo completamente fresco, novo. E de repente eu me vi, assim, vindo de um mundo completamente diferente, distante, no meio de uma galera que era muito hypada, assim, muito cabeça fresca, pensando. E ali minha cabeça abriu. Falei, caramba, cara, olha essas pessoas, olha essas conversas, olha como é que eles criam, olha como é que eles pensam as ideias, sabe? E era o que você tinha pensado lá atrás, que é o que você queria pra você, né? De repente eu me vi ali. Na verdade, você nem tinha imaginado tão bom assim, né? Você só queria uma calça jeans e um notebook preto, né? Você não sala de piscina, isso tudo. Aquilo representava esse mundo. Lógico. E de repente eu me vi ali e falei, caramba. E aí, no meio da discussão com a galera e tal. E fui daí, cara. Fui na Santa Clara por muito tempo e fui atendendo várias contas e campanhas legais pra caramba. Na época, eu tava lá na época que a gente criou o Chama Neuza. Caramba. Sabe a Neuza, medicamento? Neusaldina. Neusaldina. Sim. Que a gente criou um Smile. Eu lembro. Na Drágia. Mas usa até hoje? Chama Neuza. Então, mas até hoje. E tem lá Sim. A boquinha do sorrisinho. Sim. E ainda chama Neuza. Chama Neuza. Isso foi num grupo de pesquisa, que até então era Neusaldina, etc. E aí no grupo de pesquisa a gente via muitas pessoas falarem assim, não, esse aqui é meu remédio do coração, é minha Neuza. Porra, bicho. Cara, não tem coisa mais legal do mundo que você tá num grupo de pesquisa e você olhar e falar assim, cara, a campanha tá aí. Não dá pra inventar. E aí a pessoa falava, não, chama a Neuza. Eu falei assim, gente, é isso. Você sabe que os insights criativos, eles vêm dos lugares menos óbvios, né? Você sabe da história do Quer Pagar Quanto, da Casas Bahia? Não. O Quer Pagar Quanto foi um vendedor de uma loja da Casas Bahia. Ele usava isso. O Alan Barros, né, que na época era o dono da história da marca lá da Casas Bahia, eles foram visitar uma loja porque tinha um vendedor que vendia muito mais do que os outros vendedores. E eles queriam entender por que esse cara performava tão bem. E acompanharam esse cara durante um dia inteiro. E esse cara chegava para os clientes e falava assim, você gostou, mas você quer pagar quanto? E aí que surgiu um dos slogans mais famosos da propaganda. Eu vou te contar uma história, então. Vou dar uma desvirtuada na história e vou contar uma história que eu vivi real. Eu atendia Sadia na FNASCA, na época, aonde a gente estava vivendo a guerra do presunto. A guerra do presunto. A Seara estava vindo muito forte. Acho que ela tinha vindo de um momento de aquisição, se eu não me engano, que ela estava na JBS e assim, a Seara acelerando um monte. E eu lembro, assim, na minha adolescência, cara, nem sabia o que era Seara. Não. Só sadia, né? De repente... Exato. E a Seara tinha uma estratégia que eu acho super inteligente, que foi assim, tentar brigar em cima dos assets da Sadia. Então é o S de Seara. Tinha esse negócio. E aí veio pra gente um pedido, assim, a gente precisa proteger essa estrutura, que esse produto, que é o core da marca, né? Da Sadia, presunto Sadia e tal. E aí caiu esse briefing no meu colo. Assim, precisamos fazer uma campanha de presunto. Aí eu falei, cara, fudeu? Pode falar fudeu? Pode. Pode falar o que você quiser. Pelo amor de Deus. Fudeu? Porque assim... E esse eu garanto que a gente não corta. Não, pode deixar. Essas partes a gente vai deixar com certeza, não edita. Como é que eu vou fazer uma campanha de presunto?
tudo já foi feito de presunto. Presunto, Sadia desde 1950, e desde 1950 tem campanha de presunto, e as campanhas que você falou provavelmente são todas com recall de presunto. O que eu vou falar de presunto? Não tem, é um presunto, Jesus. Beleza. Aí ficamos lá, elucubrando, pensando em caminho, pensando em ideia e tal, dentro da agência. E, cara, real, nada acontecia. Umas ideias assim, mas nada. E aí um dia eu fui numa ronda de venda, que não tinha nada a ver com presunto. Eu fui tipo ao supermercado para conhecer e tal. Parei numa gôndola de fatiamento. Aí o fatiador falou assim: você tá vendo esse presunto aqui? Ele tá mais rosa. Olha esse aqui. Esse aqui tá mais marrom. O mais marrom é Seara. O mais rosa é Sadia. Você sabe por que ele tá mais marrom? Não. Porque ele fica mais dentro do freezer. E a luz branca incidia sobre a carne e ele oxida a carne. Então ele fica mais marrom. Que vende menos. Porque eu tiro menos do freezer para fatiar. Se ele vende menos, ele fica mais tempo lá. E vai ficando mais marrom. Oxidando. E a Sadia eu tô sempre tirando, que o pessoal vai pedindo, vai cortando e vai ficando mais rosinha. Né? Interessante. Beleza. Eu olhei aquilo, naquela hora, eu falei assim, puta merda, tem alguma coisa aí. E botei aqui no bolso aqui e falei, beleza, vou pra reunião. Aí fomos pra reunião de criação. Na época, o Fábio Fernandes, que era o presidente e fundador da FNASCO, assim, puta nome, sim. Estamos lá na sala de reunião com ele, todos os diretores de criação, aquela tensão no ar. E aí ele senta na sala, como ele sempre sentava. Vamos lá, e aí? E aí, na época era, sei lá, gerente de planejamento, tinha o diretor, tinha o CEO, o presidente, todo mundo... Aí todo mundo começa a falar. E ele, do jeito dele, lá, só ouvindo. Nada. Aí quando já tava na tensão máxima, porque nada acontecia, eu falei assim, eu tenho uma história pra contar. E aí contei a história do fatiador. Certo. Na mesma hora ele falou assim, beleza, a reunião tá encerrada, já tem uma ideia. Passou um dia, chega o diretor de criação com um filme. O filme do Luiz Augusto. Que era a história do presunto triste que ninguém queria. Então chegava a pessoa e falava assim, vê um presunto? Aí o fatiador vinha, botava o presunto marrom em cima. Triste. E falava assim, você não quer levar o Luiz Augusto? Bonitinho. Ele tava arrumado, ele tinha a blusinha, sabe? Tem a blusinha, leva. A mulher, não, eu quero Sadia. Não, mas ele é tão bonitinho, leva o Luiz Augusto. Adota ele. E aí virou, vocês podem pesquisar aí, o Luiz Augusto Sadia. Agora que você falou, eu lembrei disso. Mas, cara, pra mim, as melhores histórias que eu vivi na comunicação foram as histórias que são verdadeiras e na hora você fala assim, puta, isso é verdade. Que você ouve da pessoa, que você ouve dessa história. E aí você faz... A campanha sai no xixi. Você tem que fazer muita força porque a campanha não tá encaixada. Agora, se você encontrou um insight que é verdadeiro, porra, ela sai no xixi. E não adianta comunicar um valor que não seja verdadeiro, né? Assim, aquele negócio de você querer comunicar um negócio que não é um atributo de verdade, não funciona, né? O consumidor não... Eu vou te contar outra história. Tá fudido. Vamos lá, vai. Tá tudo certo. Essa história foi da melhor concorrência que eu participei e perdi. Mas eu perdi, assim, feliz. Foi uma concorrência com uma marca de iogurte. Aí ganhamos a concorrência, fomos pra concorrência. E aí nessa, veio pra mim e falou assim, Danilo, você precisa investigar como é a fabricação de iogurte, entender esse mercado e tal. Eu falei assim, bom, beleza, eu vou numa fazenda de extração de gado. Quero entender como é que é, para ver se encontra alguma história e tal. Peguei um avião, fui para Santa Catarina, para ir numa fazenda da fábrica lá de iogurte, que eu não vou falar quem é, porque a gente perdeu. Exatamente, não vamos fazer merchandising para vocês. Quem mandou? Deveria ter fechado. Exato.
Aí fui para lá, uma fazenda de extração de leite para fazer o iogurte. Aí chego na fazenda. Você já foi numa fazenda de gado, de leite? Já. Cara, é maravilhoso. Lindo. Parecia aquela tela do Windows, assim, sabe? Campos verdes, vacas bem postas, assim, e tal. E aí eu chego lá e eu vejo no meio da fazenda tinha uma espécie de rolo que ficava girando, assim, no meio um rolo de escovão. E aí eu via uma vaca andar no meio do pasto, ir até o rolo. Massagear. E ficava. E ficava. E ficava no rolo. E eu falei pro cara, assim, o que é isso aí? Ele falou assim, não, isso aí é pra vaca ficar bem. Pra vaca relaxar. Vou dar uma coçadinha nas costas, como ela não alcança, né? Então... Relaxa. E era gostoso de ver. Imagina pra vaca. E a vaca lá, e eu perguntei, mas por que isso? Ele falou assim, não, porque a gente precisa reduzir o estresse da vaca. Porque o estresse da vaca afeta a produção do leite. Então tem algumas, inclusive, lugares de extração de leite que você toca até música clássica. Pra vaca ficar bem. E aí você poder extrair o melhor leite possível. Quando o cara me contou isso, eu falei, porra, o insight da campanha tá aí, cara. Quando você cuida bem da natureza, a natureza cuida bem de você. É isso. Voltei com o insight debaixo do braço. E aí a gente criou a melhor campanha que não funcionou, que a gente perdeu a concorrência. Quando me contaram o filme, eu achei incrível o filme. Que era assim, um filme, uma vaca na tela, tocando música clássica e só um voice-over. Assim, tá vendo essa vaca? Imagina o leite dessa vaca. Agora imagina o iogurte com esse leite. Pô, maravilhoso. Só que eu acho que o cliente preferiu cair, frutas caindo numa massa corrida branca lá e perdemos. Mas perdemos bem. Perdeu com uma ideia muito melhor. Muito boa, porque a gente encontrou uma verdade que fez muito sentido. Então eu sou muito favorável dessa coisa. A gente tem que ir para o mundo, capturar as verdades para que isso aconteça na comunicação. Maravilhoso, muito bom. Mas você está contando bastante das suas experiências, das suas passagens por agência, né? E como é que foi essa transição? Porque, pelo que eu estou entendendo, você era um apaixonado pelo que você fazia. Trabalhar em agência era um sonho de vida para você e era muito bom. E como é que foi essa transição para ir para o corporativo, para o Neon e depois para a Flash? Bom, é verdade. Eu continuo sendo apaixonado e eu acho que eu trago isso para o meu trabalho no dia a dia. Assim, eu continuo carregando tudo isso, toda essa paixão e essa intensidade de agência, eu continuo trazendo para esse mundo mais de startup, etc. A gente estava numa fase em 2019, mais ou menos, que as startups, 2018, 2019, que as startups estavam vindo numa crescente muito grande, né? Acho que até puxado lá atrás, até pelo Nubank, etc. A gente via assim, as startups trazendo muito frescor para a comunicação. Uhum. E eu senti que eu precisava ter uma visão mais holística da comunicação, sair só do espaço do planejamento e ir para uma visão mais ampla e mais digital. Eu estava com uma visão muito de insight criativo mesmo, mas ainda tinha espaço para me desenvolver mais numa comunicação digitalizada, com pensamento amplo, etc. E aí surgiu a possibilidade de ir para Neon para operar uma house. E aí foi muito engraçado, porque meu chefe na época, o Alê, falou assim, pô, você não quer vir aqui cuidar da house, operação completa? Eu falei, vou. Eu trabalho em agência há tantos anos, então eu sei como faz uma house. Sem nada, cara. Não sabia nada. Porque, assim, eu sabia de planejamento, mas eu não sabia de criação, de mídia, de produção, de headcount. Eu não sabia de startup, de linguagem de startup. E falei, pô, vambora, eu quero ter essa visão mais ampla e tal. E aí fui pra Neon
E foi muito engraçado, porque a gente já chegou com a missão de assim, cara, você vai ter que botar uma campanha do Faustão no ar em 2 meses. Poxa. Eu falei assim, cara, eu sei escrever briefing agora, fazer uma campanha. Mas eu acho que tem umas coisas na vida que a gente veste a carapuça, sabe? Não, beleza, vamos lá, não sabia nada. E aí comecei e fui indo. Mas tinha time? Você tinha um time? Não. Não tinha time. Ah, bom, aí piorou mais ainda. Não, você vai contratar time, você vai buscar agência. Não, mas tudo bem, mas você podia contratar time para poder te suprir na tua necessidade que você tinha, na carência que você tinha que time? De skills. Quem é a pessoa? Sabe, você precisa conhecer. Você precisa saber o que você quer, né? Senão... E foi muito legal, porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre você trabalhar em agência com comunicação e você trabalhar numa startup com comunicação. Acho que o produto da agência é a comunicação em si. Então as pessoas são extremamente cuidadosas e cautelosas com o que sai da comunicação. Quando você vai para um outro mundo que o foco é um banco, ou nesse caso nosso atual, é a gestão de plataformas, né, de cartão de benefício e tal, cara, você faz parte de uma engrenagem maior. Então, assim, a discussão é outra. Se aqui a gente está preocupado em fazer o filme mais criativo, que obviamente que tem que dar resultado, mas assim, tem um cuidado muito grande. Aqui, assim, cara, vai. A ideia não tá 100%, mas beleza, põe na rua, vamos ver o que acontece. O resultado é muito quente. Então, assim, putz, legal pra caramba que você saiu no Faustão. Mas e aí, que converteu, não converteu? O que aconteceu? Então, me deu essa visão ampla, né? De olhar tanto a criação e cuidado, mas também com essa lógica meio do dia a dia, da máquina de fazer funcionar e tal. E eu acho que acabei ficando muito mais completo fazendo esse movimento, sabe? A gente estava até conversando um pouco aqui antes do podcast, que eu estava falando que a gente é conhecido hoje como agência dos unicórnios. A gente vive isso no dia a dia. A maioria dos nossos clientes, os unicórnios, né, eles não querem... Ah, tá, beleza, como você falou, sair no Faustão, mas e aí? O que gerou de lead? Qual foi o ROI? Qual é o LTV disso daqui? Mas você sabe que é curioso isso? Porque eu vejo muito isso, assim. Eu vejo o pré-campanha e o pós-campanha. No pré-campanha, a liderança tá super empolgada e vê o filme e acha legal pra caramba. E aí você fala assim, vai sair no Faustão. Cara, pô, que legal. Que bom, Eu me lembro que quando a gente fez a primeira campanha pra Neon, a gente foi apresentar pro time da Neon no cinema. E aí eu tava todo nervoso pro pessoal ver o filme. E o pessoal viu o filme, todo mundo achou muito legal o filme, etc. Aí quando falou assim, e vai ter porta de metrô, o pessoal... Eu falei, como assim? É só uma porta de metrô? E o pessoal vibrava, e vai ter Faustão. Pô, na agência, quando você falava que você ia fazer merchandising, a agência nem queria pegar. Você, foda-se. Pô, vai ter Faustão. No dia do Faustão, todo mundo assim, mamãe, tô na Globo. E eu achei que eu tava indo bem pra caramba, porque eu fiz tudo aquilo acontecer. Só que 3 meses depois, tá, e aí, o que aconteceu? Como é que foi a escala da curva? Não mudou nada, as pessoas viram e seguiu a vida. Então, não funcionou, e aí vem a frustração. Então, acho que o pré-campanha... Mas rodou uma pesquisa de marca antes, uma pesquisa pós? Não, o tracking foi pra lua. Então. Mas a conversão não segue. Tá ótimo. Só, no papel foi lindo, né? Eles falaram pra você. Não, e acho que é importante a gente falar sobre isso, porque assim... e aí eu vou entrar um pouquinho aqui no assunto do B2B especificamente, tá? Que era a minha próxima pergunta. Tá vendo? Assim, quando o convidado é bom, você não precisa nem perguntar. O B2B, eu acho que tem uma questão importante quando a gente discute marca. Vale a pena investir em marca no B2B? Sim ou não? Né? Se a gente olha com um olhar muito de curto prazo, investir, estou falando mais campanhona, tem muita gente que vai dizer que não. Mas eu acho que tem um ponto para a gente pensar, porque a marca ela tem um papel de fazer a venda futura. Enquanto a performance está fazendo a venda daqui do dia a dia, a marca tem que olhar para o futuro
e tem que começar a olhar para um pedaço da pirâmide de cliente que não está no momento de compra. Eu vou pegar o caso de cartão de benefício, por exemplo, onde os contratos são de 2 anos. Se eu levar 2 anos para falar com esse cara, provavelmente na hora que ele estiver no momento de compra, ele não vai estar pensando em mim. E provavelmente eu não vou estar dentro da sala de reunião quando ele decidir com o chefe dele que eu sou a marca para ele. Não vou. A gente vive isso e frustra, né? Você fala, meu Deus, mas eu falei com ele lá atrás, ele falou que não queria isso, agora tá no ar. Exato. Eu fico tão feliz quando eu tô assistindo televisão e de repente eu vejo uma marca que eu falei 2 anos atrás e tá... Mas o que... Não te considerou na hora certa. Exatamente. O papel da marca nessa venda futura é você garantir a presença e a relevância na cabeça dessa pessoa para que nesse momento de compra você já está tão alavancado que é natural ela pensar em você. Então esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente sempre discutir, porque o investimento de marca ela é uma compra de longo prazo. 95%, esse é o dado do LinkedIn, 95% do teu target não está no teu momento de compra. Ou ele acredita que não precisa pensar em você, ou ele não sabe que precisa pensar em você. Então, se a marca não faz um trabalho de reputação, de educação e de consistência, no momento de compra desse cara, acho que a gente tem que parar de pensar em share de clique e pensar em share mental, porque antes do cara clicar, ele vai pensar, a primeira coisa que você faz, vou comprar um carro. Qual é o carro que está na sua cabeça? Antes de você entrar no Google, você não entra no Google, você pensa assim, pô, eu queria ter aquele carro. Então, se você não faz esse trabalho de marca para que na cabeça do cara ele pense, provavelmente ele não vai te considerar. Isso é consideração, né? Você trabalhar a consideração da sua marca para que ele seja considerado no momento que ele tome essa decisão. O problema é a atribuição. Porque exatamente. Esse fluxo do cara, isso é muito individual. Então, assim, é muito difícil eu olhar e fazer uma correlação de performance para isso que eu estou falando. Então, é sempre um assunto difícil. Sempre um assunto que quando você a atribuição é bem complexo. discutir... Vamos dizer que a Dax passe a contratar a Flash. Como é que vocês vão atribuir a Dax? Eu já vi campanha de vocês na mídia. Já fui impactado por vocês no Experience Club porque vocês eram patrocinadores. Tem um porta-raquete de tênis que eu ganhei de vocês que eu vejo sempre, que eu uso, porque a minha raquete de tênis fica num porta-raquete de tênis da Flash. Tô aqui gravando um podcast com você. Você vai atribuir ao quê? É complexo. Né? É bem. Concordo 100% com o que você está falando. A atribuição no B2B ela é muito mais complexa. E aí você cai no last click, né? Você vai dizer assim, ele vai atribuir para o last click. Exatamente. Ele veio do Google. Não, ele não veio do Google, pelo amor de Deus. Ele não veio do Google. E tem uma outra coisa. Isso a gente está falando de consideração, certo? Então você já está numa etapa que você já sabe que você tem um problema. Beleza? A marca tem um outro papel além desse. Tem um dado da Gartner, pesquisa global do B2B. 93% das compras no B2B, elas acontecem a partir de uma disrupção interna da companhia. Você, como founder, sócio, presidente da Dax, se você não identificar que existe um problema com a tua gestão de benefícios, cara, tu vai seguir como que você faz hoje. Então, precisa existir uma disrupção. Eu estou falando do benefício, mas serve para qualquer compra no B2B. Claro. Precisa existir uma disrupção para que a pessoa passe a identificar que ela tem um problema. E aí sim ela vai buscar uma solução. Entrou um novo CEO, uma política de uma pesquisa de clima que veio baixa, ou ela perdeu um talento grande, ou teve um merger and acquisition e ali precisa discutir para quem vai oferecer benefício, etc. Então tem um papel da marca que é fazer essa pessoa entender também que ela tem um problema. Entender que existe aqui uma questão que ela precisa causar uma disrupção. Porque senão você vai seguir ou no que você já faz hoje, ou você não vai fazer a compra, ou se você for comprar, vai fazer a compra, você vai buscar os grandes clientes, as grandes marcas, etc. Então, não só garantir essa consideração,
mas entender, fazer essa pessoa se educar para que ela entender que a solução que ela tem hoje não é a ideal que ela poderia ter no futuro. É vender a necessidade e não só a sua marca. Né? Causar essa disrupção, provocar essa disrupção, senão você não consegue. Perfeito, maravilhoso. A gente lá na Dax a gente tem um expertise grande em atender contas B2B e principalmente no ecossistema de startups, né? A gente hoje tem lá a Contabilizei, B2B total. A gente tem Asas, não sei se você conhece o Banco Asas, que é também B2B, OMIE, ERP também B2B. E então a gente sabe bem como é que é trabalhar a marca para o B2B para você ser considerado no momento dessa disrupção que você colocou. E existe realmente uma dificuldade de atribuição. Na Verisure, que eu estava te comentando, a gente consegue atribuir muito bem. A gente tem algumas métricas de atribuição. Tudo vem pelo Google. Basicamente, tudo vem pelo Google ou pelo telefone. Porque como a gente anuncia também muito telefone lá, às vezes vem pelo telefone também. Mas a gente consegue hoje atribuir também um pouco do que vem pelo Google. Mas é complexo. Mas aí também estamos falando de B2C. Mas tem uma complexidade. Agora, no caso da Flash, não é um B2B, né? É um B2B2C, né? É um B2B2C. Ou seja, é uma camada de complexidade um pouquinho maior ainda. Sim, é uma camada de complexidade maior. E não só o B2C, mas a Flash hoje já é uma plataforma de gestão da jornada de trabalho. Né? Então, a gente começou com o cartão de benefício flexível, bandeirado. Foi uma inovação muito grande no mercado, onde você não precisava mais da rede de aceitação feita pela Flash, mas sim a bandeira gerava isso. Então, a rede de aceitação dos estabelecimentos era muito grande. A marca se tornou muito conhecida por esse produto. E num momento recente, a gente entendeu que, uma vez que eu já dei o primeiro passo de benefício, eu posso oferecer outros produtos. Então, a gente faz a gestão do benefício, gestão de pessoas com plataformas que vão de admissão, de ponto, treinamento, desenvolvimento, People Analytics, e também uma gestão... Eu não sabia disso. Pois é. E gestão de despesa. Então, reembolso, cartão corporativo. Então, a marca começou a se expandir. Aqui a gente tem um desafio interessante, que é como é que a gente muda a percepção de um B2B2C, que era muito concreto, específico, um cartão de benefício, para uma plataforma, um ecossistema. Então, falando em complexidade, a gente tem não só o colaborador final e garantir que o colaborador faça o pedido do cartão para o RH como um peer pressure ali, mas também um financeiro, mas também um RH que não olha benefício, é um outro tipo de RH. Então, o nosso trabalho enquanto marca, ele se tornou muito mais complexo, uma vez que a gente agora tem diferentes públicos ali que a gente vai trabalhar. E aqui eu mas é tudo concentrado no RH, né? Não. Não? Não, porque quando você faz gestão de despesa... A despesa daí você já está indo para o financeiro. Financeiro. Certo. E aí dentro do RH, tem um cara que compra benefício, mas tem outro cara que está olhando aquisição de plataformas de admissão, por exemplo. E acho que aqui tem um ponto legal para falar, que acho que acaba ficando um pouco relegado no dia a dia da operação das startups, que é a importância de você começar um trabalho de marca em cima do ICP, do Ideal Customer Profile. Quando a gente fala da diferença de fazer branding para B2B e branding para B2C, a gente tende a simplificar muito o discurso, dizendo assim, não, é B2B, mas por trás do B tem um C, a venda é sempre emocional. Tem essa história. Tem. Mas tem um ponto importante para a gente olhar, que é fazer o B2B comunicar a marca não só do ponto de vista de pessoas, mas do ponto de vista de conta. E desenhar esse Ideal Customer Profile, ela é a base para você fazer um trabalho de marca com atribuição mais correto. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu ter clareza de quem que é o meu ICP
de benefícios. Qual é o perfil de conta que tem mais chance de conversão para o produto de benefícios? É um cara de X mil funcionários, que tem esse perfil, esse comportamento, beleza. Qual é o tamanho desse perfil dentro do mercado? E quando eu estou olhando para a empresa, é diferente de quando eu estou olhando para o B2C. Porque para a empresa, eu tenho um número reduzido de ICPs. Antes eu fazia campanha para a escola. Uma das contas que eu atendi na FNASC era escola. Pô, qual é o ICP de escola? 52 milhões de brasileiros. Aí fudeu, não dá para fazer. Mas qual que é o ICP de uma marca de benefícios? São 300 empresas. São 6 mil empresas. 6 mil. Então, eu consigo fazer uma comunicação muito direcionada para essas 300, para essas 400 empresas. E se a gente olhar uma segmentação, por exemplo, do LinkedIn, cruzado com o Sales Navigator, ou um trabalho da Cortex, por exemplo, que te dá a base de quem são essas 300 empresas, então você começa a trabalhar a marca não com um mindset de escala, massa, mas você fala assim, beleza, vamos direcionar anúncio com frequência 10 mais para essas empresas. Quantas foram impactadas? Beleza. Quantas acessaram o meu site? E aí você está falando de LinkedIn, basicamente, ou não? LinkedIn, Google, eu consigo fazer essa atribuição. E acho que tem uma chave aqui que é você, através de ferramentas como Clearbit, por exemplo, que você consegue identificar as empresas, etc., você começa a mapear essas empresas. Se elas estão no evento, se elas passaram pelo teu site. Então, esse funil que a gente está falando de atribuição, ele começa a ficar mais claro. Por quê? Porque eu não estou olhando um target de 50 milhões de pessoas, eu estou olhando um target de 300. É quase uma estratégia de ABM. É isso que eu ia te perguntar. Pô, eu vou embora, não preciso mais estar aqui. Eu ia te perguntar agora, né? Assim, essa mídia para ajudar numa estratégia de ABM, né? Exato. Porque quando você fala de 300 contas, até mesmo 3 mil contas, é um ABM, né? É um ABM. Mais efetivo do que qualquer mídia que você faça, é você fazer um trabalho realmente direcionado para a conta. Exato. Ou mesmo assim, estamos falando muito digital, vamos falar uma coisa mais off. Beleza, botar na mídia de elevador. Eu sei quem são o endereço dessas 300. Perfeito. Então eu vou trabalhar a mídia de elevador nesse cara. Eu vou trabalhar o LinkedIn, eu vou trabalhar, sei lá, marketing direto, qualquer coisa desse tipo. Mas fica mais claro. Por isso que eu falo, é muito importante fazer o desenho do ICP para ele te dar o tamanho do mercado e você poder olhar. Porra, quando eu olhei... não é 300, tá? Não, claro. Óbvio. Mas quando eu olho a lista das empresas que eu preciso falar, o meu pensamento de marca muda. Porque eu começo a ver que eu consigo falar com essa empresa. Assim, que essa aqui acessou, não acessou, essa aqui veio. O que a gente pode fazer para essa empresa? Então começa a ficar mais direcionado, sabe? Então acho que tem duas estratégias. Por isso você perguntou do B2B, B2C. Eu fui para lá e eu vou voltar. Porque e você tem... o B2B, B2C você tem que meio que focar, né? Eu vou trabalhar o colaborador ou eu vou trabalhar o contratante? Exato. Em 2022, a gente fez toda uma comunicação... Eu ia perguntar agora da campanha de 2022, ele já vai falar. Não é possível um negócio desse. A conexão. Não, juro pra você, eu ia falar agora. Eu falo assim, conta um pouco da campanha de 22 e tal. Exato. Vamos lá, pronto. A estratégia em 2022 foi justamente a gente conseguir... a gente foi por esse lado. Assim, vamos fazer o colaborador pedir para o RH. Vamos fazer a marca. A gente precisava fazer a marca ser conhecida. Acho que é importante falar antes disso. A Flash, ela atua num segmento que é um segmento importante para o Brasil. Assim, nós estamos falando de 150 bilhões de reais no mercado de benefícios. E desses 150 bilhões de reais, 90% está concentrado na mão de 4 grandes players. Que tem uma oferta, ou tinha até então uma oferta, que não era a oferta ideal. Se não fosse a oferta ideal, não existia um mercado paralelo de venda de benefícios que existia. As pessoas... Todo mundo vendia lá, ia lá, vendia o benefício porque não usava. Então, assim, a Flash, ela trouxe uma proposta de inovação para atacar essa dor nesse mercado super segmentado. E você ganha 5%, 10% de um mercado super concentrado desse. Né? Claro. Então, a gente tinha uma necessidade dupla. Tinha uma necessidade de tornar a marca conhecida
at all. Porque, obviamente, quando você entra numa negociação com o RH, você está negociando, é você contra uma Lelo, que é gigantesca, e B2B é uma compra de confiança, não tem jeito. Então, investir em marca também é você facilitar o processo de vendas na tomada de decisão. Ninguém nunca vai ser demitido porque contratou a IBM, certo? Perfeito. Então, você precisa construir essa etapa. Então, a gente tinha essa necessidade. Mas também a gente entendeu que assim, o colaborador ele tem uma função importante de fazer a pedida. Então, a ideia em 2022 foi, cara, vamos trabalhar essa pedida. Vamos fazer peça para o seu RH, né? E foi incrível. Assim, a gente fez muita coisa legal, culminando com Leão de Ouro em Cannes. Maravilhoso. Sabe que a gente vive muito essa dor que você acabou de falar, né? A gente também tem essa questão que você falou, ninguém é demitido por contratar a IBM. Nenhum CMO, nenhum gestor de marketing é demitido por contratar os meus concorrentes mais famosos. Sim. Né? Aquelas agências mais conhecidas, mais famosas, mais tradicionais. Cara, eu fui na melhor, eu fui nos caras top. A gente sabe que a gente consegue oferecer um serviço melhor. Mas, às vezes, a pessoa que está ali com a caneta na mão não quer ter esse risco. Cara, mas... Pô, Dax, cara, tá bom. Você está me dizendo aí, bacana, tal, mas será? E se? Né? E se não entregar? Pô, você foi entregar para a Dax, você podia ter entregado para a agência. Porra, pra que você foi arriscar? Eu nunca ouvi falar na Dax. Chega lá o conselho e fala assim, mas quem é essa Dax, meu Deus do céu? Por que você não foi lá no fulano, no ciclano? Então a gente tem muito essa dor. Tem muito essa dor. Aí, graças a Deus, que daí de uns 5 anos para cá, a gente com muita dificuldade foi conseguindo conquistar cliente e ter case. Que nos ajuda muito, né? A partir do momento que você tem cases, você começa a ter um portfólio de clientes interessantes, aí já começa a clarear um pouquinho. Mesmo assim, ainda é uma dor. Aí quando você começa a ter, por exemplo, fala assim, cara, faz o seguinte, pega aqui, pede referência, conversa aqui com fulano, com ciclano, pergunta como é que foi a experiência com a Dax. Aí a gente consegue. Mas, cara, eu entendo 100% o que você está falando. Você brigar com caras que estão no mercado há muito tempo, que são mais conhecidos que você, é complexo. Exato. É complexo. Então, aí que eu acho que tem um papel que eu tenho olhado cada vez mais de marca, que é a marca ter uma função não só de sedução e uma consideração mais descida para a venda, mas é uma função de educação do mercado. Porque vocês oferecem uma solução que talvez o mercado não está preparado para comprar. E aí eu não tô falando, quando eu estou falando mercado, parece uma entidade amorfa. Não, estou falando as pessoas que fazem essa gestão não estão educadas o suficiente, não sobre o teu negócio, mas sobre o que o seu negócio pode proporcionar. A gente entrevista RH pra caramba. E às vezes o RH tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para olhar, que a gente é tão concentrado na solução que a gente se desconecta um pouco desse nosso cliente e acha que ele já está no passo Z, quando talvez ele precisa estar no passo D, A, B, C. Então acho que tem um trabalho de educar as pessoas para que ela olhe para você e enxergue essa disrupção que ela ainda não enxergou. Então, eu vou, óbvio, escolher as agências maiores. Porque eu não entendi que eu preciso fazer uma disrupção na gestão da minha marca que você pode trazer para mim. E não é porque você está me oferecendo, é porque eu não entendi o assunto. E aí quando eu entendo esse valor, eu falo, porra, mas os caras estão me vendendo. Você sabe que é muito por isso que a gente acabou conseguindo ficar muito conhecido no ecossistema de startups, nos unicórnios. Por quê? Porque são empresas que já têm a cabeça um pouco mais aberta, que já pensam, cara, será que não tem um jeito melhor de fazer? Né? Já está no DNA de vocês. Exato. Né? Assim, cara, se isso funciona assim há tanto tempo,
não é que está certo, muito pelo contrário. Se está assim há tanto tempo, deve ter alguma coisa aqui que pode ser melhorada, né? Essa é a visão da startup. A empresa tradicional já fala assim, não, cara, isso aqui é assim, funciona assim há tanto tempo, não vai querer mexer no time que está ganhando. E a startup já pensa diferente. Cara, o time está ganhando, mas será que ele não poderia ganhar mais ainda? Será que não poderia ser melhor ainda? Então, por isso que a gente conseguiu brilhar mais rápido nos unicórnios, nas empresas de tecnologia, por conta dessa visão. Eu tive um chefe uma vez que a gente estava conversando, ele falou, cara, é a morte ao status quo, assim. Manter as coisas... Pra gente que está nessa posição de challenger, a nossa grande briga não é com o concorrente, direto, não é fazer o consumidor, é quebrar o status quo. Se você não quebrar... É muito mais fácil ficar do jeito que está, né? E também, e outra coisa também, né? Muito importante, que a diferença de uma empresa de disruptiva, inovadora, do ecossistema de startups, scale-ups, enfim, para uma empresa tradicional, é que o erro não só é permitido, como é bem visto. Claro. Nas empresas tradicionais já não é assim. Se eu errar aqui tentando melhorar, eu posso perder meu emprego. Na Flash, eu tenho certeza que isso não acontece. Pelo menos na teoria, né? Não, claro. Eu acho que assim, claro. Você aprender com o erro. Não, e outra coisa, claro, também vamos dimensionar o risco aqui, claro. Vamos entender o que está sendo colocado em jogo. Claro. Óbvio. Claro. Né? Que, assim, também ninguém vai arriscar colocar a empresa numa situação muito complicada, um prejuízo enorme. Não, claro que não. Claro. Mas dentro de um ambiente razoavelmente controlado, que você não vai gerar grandes danos, inovar e errar, tudo bem, paciência, cara, vamos tentar. Vamos tentar algo diferente. Exato. Até porque todos, né, vou falar todos nós, mas vocês principalmente, a gente tá entrando para trazer algo de diferente. Então, se a gente não tiver essa visão de tentar fazer diferente, você vai virar outra Lelo. E aí, o que adianta? Aí você vai ter que vender mais barato para conseguir contrato? Não, e eu acho que tem uma outra coisa que a gente aqui está discutindo muito no nível comunicação e do negócio, né? Beleza. Acho que tem um outro patamar que é um pouco mais profundo até, que é a qualidade do serviço que você oferece para esse 2C que você falou. Você buscar inovação, ok, a gente pode ter uma penetração maior de mercado, etc., mas você consegue melhorar a experiência das pessoas lá na ponta? Você consegue fazer com que essa pessoa possa ter um produto mais digno? Pô, a gente está falando, no caso específico de política de benefício, é um benefício para o trabalhador, cara. É um cara que se ganhar R$400, R$500 de cartão de benefício, vai fazer muita diferença na vida dele. Que ele vai poder usar para comprar as coisas que ele precisa para sobreviver. Então, se você não inova, você está relegando esse cara numa postura muito ruim. Então, a inovação, ela não serve só do ponto de vista de negócio, mas ela serve no ponto de vista social, de botar esse cara no centro, da onde ele nunca deveria ter saído. O que a gente vê também quando a gente olha para esse status quo é uma sensação de que está todo mundo ganhando, mas tem alguém perdendo. E esse cara é colocado um pouco de fora da conta. Então, inovar, trazer uma proposta diferente, também é você oferecer o melhor serviço para esse cara olhar e falar assim, puta, quando a gente começou a falar assim, cara, com um único cartão, você pode usar no supermercado, você pode usar no restaurante, você pode passar no ônibus, no transporte, você pode educação. O cara fala assim, porra, olha tudo que eu tenho aqui, e que antes eu ficava preso. Então, eu entendo o ponto da Dax, porque o produto da Dax é de fato comunicação, mas quando a gente vai para um produto mais pro 2C ali, cara, inovar é oferecer o melhor pro cara. Não dá pra gente ficar como a gente era antes. O mundo está mudando muito rápido. Então, passa por uma questão até de governança, de olhar para as pessoas, entendeu? Eu acho que tem esse lado que a gente nunca deve desconsiderar. E o produto de vocês, comparado com esses concorrentes mais tradicionais, mais antigos, ele realmente traz uma experiência muito melhor pro colaborador? Putz, cara, só o fato de você ter um único cartão
na carteira, não precisa carregar 15 cartões. 15 eu estou no número à toa. E não só para a cadeia, não só para o colaborador, tá? Mas quando você traz um cartão bandeirado, que a taxa para o estabelecimento é menor, o restaurante, ele também é beneficiado na cadeia. Sem dúvida. Porque ele não precisa cobrar. O que acontecia? O cara, beleza, aceita um incumbente, mas a taxa do incumbente para o estabelecimento é mais alta. O que o restaurante faz? Pô, vou repassar. E aí, na ponta, o prato de comida fica mais caro por conta dessa cadeia. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que a gente viu muito na pandemia. Todo mundo foi para casa, etc. E aí, o cartão de benefício, a gente começou a ver que tinham construtoras, logística, que começou a contratar a Flash. Por quê? Porque se eu tenho um cartão de benefício que tem uma rede de aceitação pequena, aonde eu vou concentrar? Vou concentrar em lugares onde tem muita gente trabalhando no escritório. Mas se o cara ganha um cartão de benefício e precisa rodar o Brasil e parar no Maranhão, como é que ele usa? Pô, um caminhoneiro. Parou num posto de gasolina para comer, não aceita o cartão? Então, a rede de aceitação, ela acaba dando... A gente viu gente falando assim, pô, é o primeiro cartão de crédito que eu tive na vida. Então, olha o poder que você dá de novo para as pessoas, sabe? E ele consegue usar como cartão de crédito também e pagar a fatura ou não? Só para benefício? É óbvio que a gente é regulamentado pelo Ministério do Trabalho, tem o programa de alimentação para o trabalhador. Então, assim, existem alguns guardrails que precisam ser respeitados com uma questão de segurança jurídica. Você não pode usar o cartão de benefício para tudo, porque senão ele configuraria salário e isso não fazia muito sentido. Mas dentro das regras que são estabelecidas pelo uso do benefício, essa flexibilidade de poder utilizar essa rede de aceitação que está muito mais pelas bandeiras e não pelo estabelecimento, isso te dá uma flexibilidade muito grande. Então, acho que é uma inovação de produto e é um pensamento que, voltando para a história da inovação, de quebrar o status quo, é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias. Porque isso hoje já está virando o status quo. O que mais que a gente pode fazer? O que mais que a gente tem que olhar para o futuro? E aí, cara, o que eu sempre penso, e aí voltando na conversa, dar um rewind de 1 hora para trás, olhar para as pessoas. O que as pessoas fazem que você pode aprender com elas? O cartão de benefício, a história do cartão de benefício que foi criado da Flash lá pelo Pedro Lani, Guilani, Ricardo Salem, é uma história muito legal. Muito legal. E aí, Pedro, se eu contar a história 60%, cara, depois a gente fala. Mas é uma história muito legal. Ele era diretor de comunicação de uma agência publicitária e precisou comprar cartão de benefício para os colaboradores. No momento que ele vai entender esse mercado e comprar o cartão de benefício para os colaboradores, ele é super mal atendido pelos grandes e o cara é advogado. Ele falou assim, deixa eu entender como funciona então esse mercado. Aí quando começou a investigar e entender esse mercado, ele começou a olhar e falou assim, cara, tem um mercado gigantesco. E aí foi entender, percebeu que as pessoas não vendem os seus benefícios. Então, olhando para as pessoas, falou assim, cara, tem uma oportunidade aqui. E aí criou a Flash. E aí a gente disruptou esse mercado. Então, assim, olhar para o problema, olhar para as pessoas e falar assim, como é que eu posso aprender com elas? Existe uma inteligência não dita no mundo que se a gente souber capturar elas, a gente vai crescer pra caralho. E a gente precisa fazer isso. Sensacional. Que aula, hein? Muito bom, né, pessoal? A gente tá chegando no finalzinho já. Cara, que conversa gostosa, que maravilha. Legal. Eu queria que, assim, fazer umas perguntas assim bem básicas para você. Eu queria que você citasse, assim, falasse assim, puta, cara, uma conquista que eu tive na minha vida, assim, que foi assim, quando eu conquistei isso, eu falei, cara, que top que foi. Assim, fala assim, puta, quando eu conquistei isso. E eu queria que você falasse também uma meta sua.
Qual a tua meta de vida? Qual que é o teu objetivo? Onde você quer chegar? Eita! Tá fácil, né? A primeira é... Qual foi uma conquista? Eram 3 aqui, mas eu vou te pedir só uma que tá bom demais, né? Senão você fica mais tranquilo falar de uma. Conquista profissional, pessoal? Pessoal, profissional. Que você fala assim, cara, quando eu cheguei nisso aqui, ou porque eu fui trabalhar não sei onde, ou quando eu casei, ou quando eu tive um filho, sei lá. Pois eu pensei nisso ontem. Anteontem, aliás. Eu comprei uma casa. Não, ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Lembra da história das imagens que eu falei no começo? Eu tinha uma imagem que eu queria estar vestido. Sim. Notebook preto e calça jeans. Exato. Eu queria ser esse cara. Eu tinha uma outra imagem na cabeça que era eu estar numa estrada à noite, voltando para casa para encontrar minha mulher e meu filho. Essa imagem eu tinha muito tempo atrás. Que eu era um diretor de comunicação, e eu tô voltando, minha mulher tá me esperando, meu filho tá me esperando. E anteontem foi a primeira vez que eu saí de São Paulo. Eu moro em Jundiaí agora, que eu mudei. E eu saí de São Paulo e voltando para casa. E eu juro, você tava com a mão no volante. E eu olhei para a estrada. Falei, minha mulher tá em casa, meu filho me ligou, falou, papai, vai chegar e tal, desligou o telefone. Eu falei assim, essa imagem, eu cheguei. Então, apesar de tudo, do mundo tá pra cima e pra baixo, acho que entender que eu tô conseguindo construir uma família e etc, é uma grande conquista para mim. Isso foi uma delas. Vou contar mais uma. Tá bom, por favor. Eu sou atleta amador de corrida de aventura. Hoje tem que te apresentar meu sócio, então. Como ele chama? Thiago Roncon. Ele corre... Aquela corrida em montanha, aqueles negócios, Exato. Né? Ele corre 60 km. Correu agora 100K na Patagônia, não foi que ele fez agora? Então. Tinha que te apresentar. A corrida de aventura é um esporte de endurance. São 500 quilômetros. Nossa! Thiago, seus 100 quilômetros já era, irmão. Pronto. E talvez uma das grandes conquistas, assim, para mim foi a primeira vez que eu terminei uma prova de expedição de 500, 600 quilômetros. São 7 dias sem dormir, sem parar, no meio do mato. Cara. Com mapa e bússola. E, cara, tem que chegar. E é muito legal, porque assim, você corre em quarteto, né? Você sempre são 4 pessoas, geralmente, e é um quarteto misto. Assim, então sempre tem uma mulher, 3 homens, 3 mulheres, um homem, é sempre uma coisa misturada. Então, imagina 7 dias com 3 outras pessoas, felizes, tristes, com frio, cansadas, com fome, perdidas no meio do mato, e você conseguir completar 500 quilômetros com elas. Então tem uma coisa de entender o outro, de respeitar o outro. Uma coisa que eu aprendi fazendo corrida de aventura é que você nunca pode ser negativo. Você imagina uma pessoa cansada, com fome, e você fala pra você, cara, vamos aí. Essa fala, vamos aí. Você derruba uma equipe inteira, as pessoas param de correr, as pessoas se xingam, se matam. Agora você fala assim, cara, tá cansado, posso carregar sua mochila? Não, carrega. Cara, você foi muito bem agora. Você viu essa pedra que quase saiu? Você pulou ela. Cara, é mesmo? Você foi bem pra caramba. Pô, que legal. Vou descer mais rápido. Então você aprende a cuidar das pessoas pra chegar num bem comum real. Se não chegar, você morre. Pô, lógico. Então, o dia que eu cruzei a linha de chegada e olhei pras outras 3 pessoas e falei, cara, a gente conseguiu. Foi uma conquista gigantesca também. Que animal. Sensacional. Onde foi essa prova? Essa, se eu não me engano, foi São Luís do Paraitinga até o Rio de Janeiro e voltando. Nossa Senhora. Caraca, parabéns. Isso. Cara, você falou desse negócio da imagem, né? Que você tinha de carro voltando para casa. É engraçado, né? Que eu, quando era adolescente, ainda solteiro, adolescente não, adulto, mas solteiro, eu tinha uma imagem na minha cabeça também. Você falou isso agora, eu lembrei.
E a minha imagem era eu, assim, muito bem vestido, de terno, assim, bem vestido. E 2 filhas de vestido, bem vestidas também, entrando num salão, alguma coisa assim, de braço dado, com 2 mulheres bonitas, altas. E eu tinha isso solteiro. E de fato eu tenho 2 filhas, uma de 21, uma de 19, altas, lindas. Só tá faltando entrar no salão com elas vestidas assim, mas cara, é interessante isso, né? Mas você vê quando você mentaliza uma coisa, né? É super inconsciente e eu realmente acredito que essas imagens, quando vêm na nossa cabeça, elas não são à toa. E quem poderia ter 2 filhos? Sim. Né? Eu tive essa imagem lá atrás, mas Então, quem garante que eu teria 2 filhas? Quem garante que elas teriam mais ou menos a mesma idade? Porque na minha cabeça elas eram mais ou menos da mesma altura, um negócio meio assim. Elas de salto da minha altura. Então, cara, é o que eu tenho hoje. Incrível isso. sabe o que me diz? Me diz que acho que a gente precisa ouvir um pouquinho mais a gente, sabe? É, né? Porque às vezes essas imagens vêm e a gente fala assim, boa, segue. Mas se a gente parar um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro, deixar um pouco a correria de lado e olhar um pouquinho mais pra gente, acho que a gente pode chegar em lugares que a gente sonha. E tira a ansiedade também, tira um monte de coisa. Porque às vezes você fica focado em coisa que não interessa. Aí, às vezes quando você faz um recapzinho e pensa bem, fala assim, cara, não é isso, deixa eu pensar no que interessa, no que importa. E só para completar então uma meta, vai. Só pra gente fechar aqui com chave de ouro. Uma meta? Uma conquista pessoal, uma meta, algo. Correr 2.000 quilômetros, já que já correu 1.000. Cara, eu acho que eu tenho uma... E aí voltando um pouco mais pro profissional, tá? Tá. Eu tenho uma meta de tornar a marca da Flash um dos principais unicórnios assim, do Brasil do ponto de vista de futuro do trabalho. Acho que é uma empresa que tem um propósito, que acredita nessa causa e a gente tem uma equipe incrível que pode fazer muita diferença no trabalho do Brasil. Assim, a gente está vivendo uma tensão muito grande sobre trabalho. Trabalho híbrido, saúde mental, a relação do colaborador com a cultura empresarial. Quer dizer, tem um assunto muito rico aqui. E dentro da Flash a gente tem pessoas incríveis que estão pensando nisso. O meu papel é fazer que essas pessoas incríveis, esse jeito novo que a gente entende que pode ser o trabalho, chegar para o maior número de pessoas possível. Essa é a minha meta. Que top. Cara, você sabe que a gente tem muita sinergia, né? Você falou de tornar uma marca, né, muito conhecida e relevante como um grande unicórnio. E uma das minhas metas também é até meio boba, mas qual que é, assim, com relação à DAX, né, profissionalmente falando? Eu quero, assim, qual que é o meu sonho? Chegar num lugar, por exemplo, e falar, onde você trabalha? Eu trabalho na DAX. E a pessoa fala assim, DAX. Esse é o meu sonho. Porque hoje eu ainda, na maioria das vezes, eu tenho que explicar quem é a DAX, o que é a DAX. E o meu sonho é falar assim, putz, a DAX, pô, que legal, bacana, pô, trabalho bacana. Não precisa nem elogiar. Só a pessoa só dizer que conhece, já fico super feliz, super satisfeito. Porque só vai ficar conhecida se a gente for relevante. E essa relevância é o que também tenho como meta. Legal. Cara, obrigado demais. Obrigado pela tua presença. Pessoal, conversa maravilhosa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio incrível do Omni Media Cast. Se você gostou, assim como eu adorei, siga a gente nas redes sociais, @OmniMediaCast, no Instagram, no Spotify, no YouTube e acompanhe os nossos episódios. Muito obrigado e até a próxima.